Acompanhe agora o podcast Fio do Bigode com João Nassif. Patrocínio Imbralite, Fibrocimento é aqui. E Plaçon do Brasil, presença global, atendimento personalizado. Estamos começando o podcast no Fio do Bigode número 4. 4 já, hein? Quem sabe a gente chega rapidamente nos 40 aqui, né? Vamos até o final desse ano para ver onde é que a gente pode chegar. São 52 semanas, nós começamos em fevereiro, tu tira 4 de janeiro, 9 fora é 48. Espero chegar nos 48 ao final de 2024, que é um ano bissexto, né? Então nós temos que privilegiar o 2024. Olha, o podcast ele foi criado para fazer uma retrospectiva, conversando com jogadores, com técnicos, ex-jogadores, ex-técnicos de Criciúma, do Estado, do Brasil inteiro, no relacionamento que eu tenho com muitos desses profissionais com os quais eu convivi depois de 50 anos trabalhando na área do futebol. Lembrando que o podcast está aqui, né? João Nassif é o canal. Vocês acessem o canal, se inscrevam no canal, bota o like, bota para baixo, bota para cima, o que vocês acharem melhor. Eu acho que todo mundo vai para cima, né? Porque eu tenho aqui o privilégio de receber duas personalidades, por que não dizer, do esporte hoje aqui em Criciúma. Com o patrocínio da Imbralite, da Plaçon, da Zamaco e do restaurante do Fefê, eu vou começar apresentando aqui os meus convidados, começando pelo Dr. Mário César Búrigo Filho, popular Marinho Búrigo. Todo mundo sabe, né? Quem é? Marinho Búrigo, prazer em recebê-lo. Prazer, Nassif. Estamos aqui, obrigado pelo espaço. Vamos conversar um pouquinho sobre medicina do esporte, reabilitação e o esporte na região. Perfeito, porque eu comecei pensando naquele que eu disse no início, né? Pensando em jogadores, técnicos e tal, mas eu vou abrir o leque, como estou abrindo no último podcast, e eu conversei com o pessoal do futebol de salão, naquela época, a áurea do futebol de salão em Criciúma. E hoje nós vamos falar da medicina do esporte. Já apresentei o Marinho Búrigo, quero apresentar também o Maicon Martins. Chama só de Maicon, né? Que fica mais fácil, né? Prazer em recebê-lo, que é fisioterapeuta, hein? Prazer, João. Prazer é meu. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite também do Dr. Marinho aí. Vamos falar um pouco sobre esporte, sobre futebol, sobre tratamento de lesão, também como prevenir essas lesões, né? Isso é um tema legal para a gente debater aí. Perfeito. Porque começa, de repente, com a lesão, aí tu vai procurar um médico, né? Tem na hora ali, alguém faz um pronto-socorro, bota um gelo e tal para aliviar, e depois procura o médico. Marinho, o tipo de lesão que tu mais cuida, que chega até ti para fazer uma avaliação e para fazer o conserto? No consultório, normalmente, hoje a minha prática está muito voltada para o joelho, né? Eu trabalho hoje na área de ortopedia cirúrgica, só com cirurgia do joelho. Mas, de maneira geral, nas linhas de esporte que a gente trabalha aqui na região, eu hoje sou o diretor médico e coordeno a parte médica do projeto olímpico do Mampituba, onde são 6 modalidades. Fora do Mampituba, eu trabalho mais na Prefeitura de Criciúma, na Fundação Municipal de Esporte, com o handebol masculino, o handebol feminino e agora com a ACF de futsal, que está montando uma estrutura, vai jogar a Liga Nacional Sub-20 esse ano. E a gente está trabalhando para tentar reestruturar o futsal, que é da minha origem, que é da onde eu vim, onde eu me enxerguei na adolescente como atleta. E também com o Caravaggio Futebol Clube, o Caravaggio que eu ajudo já faz 2 anos, lá tenho muito prazer de colaborar com esse projeto que está engatinhando e vem se fortalecendo a partir de medidas que a direção lá, que a gurizada é focada para fazer isso. Então, nessa linha de esporte, eu acabo atendendo as mais diversas lesões e fazendo um filtro para os colegas da Leve que me ajudam nesse processo de colaboração. Mas, especificamente no meu consultório, o foco é joelho total. O teu consultório é na Leve? É na Leve Ortopedia. E, infelizmente ou felizmente, a maioria das lesões esportivas, isso estatisticamente, né, Maicon, são no joelho. Isso tem explicações anatômicas. O joelho ele é uma articulação essencialmente nasceu do ponto de vista anatômico para ser uma articulação instável, ele tem ligamentos e estruturas meniscais e capsulares que vão lhe dar uma estabilidade, mas como ele não tem uma anatomia óssea muito congruente, ele acaba sofrendo muitas lesões menisco-ligamentares e aí vem a realidade do esporte em cima disso. Pois é, passa pelo Marinho, o Marinho faz lá o serviço, tal, opera, pai, depois tem que fazer fisioterapia. Onde é que tu entra, Maicon, nisso e como é que funciona essa fisioterapia do joelho, cara? Primeiro vamos falar do joelho, né? A gente entra já
horas ou pelo menos um dia após a cirurgia, né? O paciente já chega para nós e aí a partir dali a gente já começa a controlar esse pós-cirúrgico dele para que seja um pós-cirúrgico limpo, que a gente fala, né? Seja um pós-cirúrgico que desenvolva bem, para que não tenha nenhuma intercorrência e a gente não prejudique o trabalho do cirurgião ortopédico, né? Qual é o material que é usado para isso? Na fisioterapia pós-cirúrgica, a gente trabalha muito... a gente coloca alguns aparelhos na musculatura do paciente para voltar essa musculatura, principalmente da musculatura da frente da coxa, né? Quadríceps. A gente usa muito a mão também, tem alguns aparelhos que a gente usa para desinchar o joelho e muito movimento. O paciente que ele opera o joelho, principalmente o LCA, né, doutor? Que é o carro-chefe nosso hoje, digamos assim. Ele precisa de muito movimento, com algumas restrições iniciais, mas é movimento que ele precisa. Então a gente orienta o paciente. A lesão assim. mais comum no esporte ainda é a lesão muscular. Pois é, Marinho, eu até já operei o menisco. Faz tempo. Muito tempo lá em Porto Alegre, eu trabalhava por lá e descendo uma escada, crack, torceu o menisco. E quando eu fui para o médico disse o seguinte: tu vai operar a alça de balde que cortou o menisco ali e tal, entrou na articulação. Aí eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, não, é que o que sustenta o joelho é o músculo da perna. É isso mesmo? O que dá sustentação ao joelho? É isso. Que inclusive entra lá nos quesitos e nos processos de prevenção de lesão. Né? Hoje a gente tem uma realidade no esporte de competição, Nassif, que a própria FIFA criou um protocolo chamado Protocolo 11+, mas que é baseado em 15 padrões de exercícios para preparar a musculatura do atleta para agir de forma preventiva a essas lesões. Porque do ponto de vista mecânico é muito simples entender que se tu tens um músculo melhor preparado, a tua articulação vai fazer menos esforço. Então, se tu tens um músculo mais capaz de resistir a movimento, a tua articulação vai estar mais protegida. Aí que entra a questão do sedentarismo. O sedentarismo sem uma capacidade muscular, você aumenta o esforço da articulação e vai sofrer um desgaste mais precoce. O menisco em si, ele é uma estrutura como se fosse um amortecedor no joelho. Ele serve para absorver impacto. Então, quando você, infelizmente, tem que tirar um menisco, aqui cabe um parênteses, que hoje em dia a gente tem muita técnica, e o Michael volta e meia pega esses pacientes lá, a gente tem técnicas de sutura de menisco. Olha. Hoje, muitas lesões alça de balde que tu tirou há não sei quantos anos atrás, hoje as lesões em alça de balde aguda, a gente consegue costurar de volta o menisco com 8, 9 pontos, às vezes a gente faz isso. E deixa sequela, não? Não, pelo contrário, pode falhar a sutura do menisco, que hoje com os melhores materiais também melhorou essa coisa. Né? O padrão da cirurgia melhorou com a melhora do desenvolvimento dos materiais, então a gente tem essa possibilidade. Mas, então, voltando no princípio da coisa, sim, se você tem um músculo melhor preparado, você acaba prevenindo as lesões no esporte. Ô, Michael, e dentro desse conceito que ele fala de uma recuperação da sutura que cola o menisco, costura o menisco, a recuperação, a fisioterapia, ela é feita da mesma forma ou ela é feita de uma forma especial nesses casos? Não. Daí, nesses casos, assim, a gente sempre conversa com o cirurgião, vê o que ele fez na cirurgia, vê quantos pontos ele deu, qual é a área que ele suturou esse menisco, porque em alguns casos ele vai liberar o paciente para fazer uma amplitude maior no joelho no pós-operatório, e em alguns casos ele vai ter uma amplitude mais reduzida, né? A amplitude de movimento é dobrar e esticar o joelho, né? Nesses casos a gente sempre preza pela extensão do joelho, né? O paciente sai da cirurgia, já entra com algumas técnicas de terapia manual para forçar esse joelho para que ele fique bem estendido, né? E a gente mantém uma amplitude até onde ele designar para nós. Ele pode ir até 90 graus, ele pode ir até 100, até 110. Depois disso, depois de tanto tempo, ele está liberado. Então, cada joelho, cada cirurgia, a gente trata de uma maneira específica. Ô Marinho, tu cuida de... Tu falou que tem núcleos que tu tá da assistência, né? Mamptuba, FME, Caravaggio.
quantas pessoas, quantos atletas, eu posso dizer assim, tu tem que trabalhar? De que forma tu trabalha com eles? Pode ser um número assim. E quando eu computei os números no último ano para entender todos os processos, até eu mesmo me assustei. Hoje são praticamente 1.500 atletas, adolescentes e jovens atletas em formação nesses núcleos Mampituba, Fundação Municipal de Esporte e Caravaggio. São atletas que vão de 13, 14 anos até adulto, quando o Caravaggio monta seu grupo, vai montar o grupo agora para jogar a Série B do Catarinense. O handebol feminino e masculino disputam hoje campeonatos adultos nacionais também, mas a maior faixa fica entre 14 e 15 anos até 20, 21. Criciúma acabou de ser campeão brasileiro sub-21 de handebol feminino, agora em novembro. O campeonato até foi em Criciúma. Foi uma conquista magnífica de um projeto que é embrionário ainda, e esse ano vai acontecer. Mas esse número eu considero ele muito importante. São 1.500 atletas em formação que eu cuido. Eu tento, da melhor maneira possível, sempre que chamado, estar nesses núcleos, conversando com os atletas, orientando, trabalhando na prevenção, que é uma coisa que tem os fisioterapeutas em cima disso para a gente conversar. Mas, de maneira geral, no meu consultório, eu atendo, na média, por mês, desses núcleos, 20 a 30 consultas por mês desses atletas, por dores, por algumas lesões, por machucados. Felizmente, eu ainda opero pouco. O ano passado eu operei só 4 atletas. Esse ano, infelizmente, comecei o ano de janeiro já operando 3 de cara, que são coisas já do final de ano. Então, eu como médico do esporte, sempre espero que o cirurgião opere pouco. Claro. Né? Que a prevenção fale mais, que a gente possa cuidar mais. Mas é uma gama grande de atletas e nos dá muito orgulho, porque isso modifica a realidade de uma série de adolescentes que têm a oportunidade de estudar e desenvolver suas vidas em cima desses Agora, projetos. tu falou que entre esses 1.500, tu trabalha com faixas etárias, tu trabalha com masculino, com feminino, vai desde criança, praticamente adolescente, até mais adulto. E como é que é? Porque tu fala em prevenção. A preparação física também é uma prevenção? É. E como é que tu trabalha com os professores, com esse pessoal que dá preparação? Eu converso muito com o pessoal da preparação física, a gente conversa muito porque, assim, quando a gente está falando da formação do atleta, né, Nassif, a gente tem um momento muito delicado na formação do atleta, que é mais ou menos entre os 13 e 15 anos de idade, que é quando ele vai criar potencial para ser atleta. E isso está diretamente relacionado com um processo de maturação óssea, que nas meninas é mais precoce, relacionado com a puberdade, com a menstruação, e nos meninos é um pouquinho mais tardio. E essa questão da maturação óssea, ela vai determinar qual o volume de carga, e a gente está falando de treino de força resistida, musculação, treino de força na prevenção. Então, quem ainda, o atleta, seja menino ou menina, que tem ainda potencial de crescimento ósseo, eu tenho que estar muito atento e conversando sempre com a comissão técnica dos clubes, né, das modalidades, para fazer um controle de carga, porque às vezes eu tenho atletas na mesma idade com maturações ósseas diferentes. Uhum. E aí eu preciso ser delicado, identificar isso a partir de exames. Isso quem faz é o professor, é tu que faz? Eu que faço tu junto faz. Com eles. A gente conversa nesse nível, eles às vezes, dá uma olhada nessa atleta aqui, vê qual é o nível, vê se a gente pode melhorar o padrão de força, como é que vai ser. Às vezes tem atletas que se destacam que o treinador quer levar do 15 para o 17, mas aí muda um pouquinho a carga. Né? Então, tudo isso é a maneira de orientação que a gente vai lidando no dia a dia. E como a minha agenda é muito cheia, graças a Deus a gente tem... Tu faz mais alguma coisa fora isso, não? Faço muito mais coisa. Que impressão que dá, hein, Michael? Que só fica nisso, você 1.500 para cuidar, cara? Eu administro a Leve Ortopedia, eu faço consultório, eu opero nas segundas, terças tu e lembra dessa casa, não?
Eu moro perto dos hospitais, que é para não me perder, vou muito a pé. Mas isso é uma realidade. E o bonito disso é ver os projetos crescendo na CIF, sabe? Porque nós somos uma cidade que temos um problema. Somos apaixonados pelo Criciúma, todos nós, né? O Criciúma, paixão da cidade, mas isso às vezes inibe que as pessoas observem, olhem esses outros núcleos de outros esportes Verdade. e valorizem. E Né? a própria mídia, né? A própria mídia, nem vamos discutir. Por exemplo, nos últimos anos, o basquete feminino é multicampeão catarinense, com atletas mandadas para os Estados Unidos, que foram fazer college, university, tudo formadas aqui. O vôlei feminino do Mampituba foi campeão brasileiro sub-21 no Rio de Janeiro, ganhando de Flamengo e Fluminense lá. Agora o handebol feminino foi campeão brasileiro em Criciúma. Isso é muito pouco divulgado. E é isso que me movimenta. De ver, e por incrível que pareça, Nassif, pelo menos quando chega no nível de competição, muitas dessas meninas e meninos são de fora do país, do interior, dos recônditos do país, que vêm atrás de oportunidade para estudar, para fazer faculdade. E é isso que me movimenta todo esse processo. A Leve está envolvida nisso, porque eu, Marinho, acredito e levo isso como missão de vida, que esporte e educação juntos é o que transforma a sociedade. Exatamente. Bom, Marco, ele falou da Leve, ele é o diretor da Leve. Tem que falar da tua empresa também. Onde é que tu cuida do povo aí? Vou divulgar meu serviço agora, posso? Eu tenho um consultório de fisioterapia, né? Comigo atendem mais 2 fisioterapeutas. Meu consultório ele fica em anexo à Arena Criciúma. Arena Criciúma era na Próspera? Na Próspera, complexo de esporte de areia, né? Tem um beach lá. Tênis, futevôlei e voleibol, que hoje... Fala um pouquinho mais perto aqui. Que hoje está muito... O pessoal está procurando muito esses esportes de areia, né? Até por conta do próprio contato, futebol. Hoje o pessoal está... Vejo bastante gente largando o futebol para fazer o futevôlei, né? Por conta até dos riscos de lesões. Enfim, meu consultório fica lá dentro e lá eu atendo alguns atletas amadores, né? E também o pessoal que vem da ortopedia, que são lesões mais relacionadas ao trabalho, postura, enfim, esse tipo de situação. Pois é o casamento perfeito, né? tu cuida, ele cuida e todo mundo sai feliz, né? Eu acho que hoje, Nassif, a visão da medicina do esporte ela mudou completamente. A importância de a gente se valorizar mutuamente. Nós estamos aqui, médico e fisioterapeuta, mas no âmbito do esporte vai ter o nutricionista, o psicólogo, né? Tem o fisiologista, que pode ser qualquer um desses formados, voltado para controlar o volume de carga e exercício que o atleta é preparado. E hoje tudo isso não existe mais. Por exemplo, tem uma coisa que não se usa. Muitos clubes hoje já não usam mais departamento médico, porque não é o médico, é toda essa equipe. Então é o departamento de medicina esportiva, o português adora dizer que é o departamento da motricidade. Olha, que é uma palavra que chique, eu gosto, né? que é chique e eu né? gosto, porque nos coloca numa região horizontal de conhecimento, que a gente dividir as coisas e chegar todos no mesmo objetivo comum, partindo da prevenção e lá na frente, eventualmente, depois da lesão, cada um fazer o seu trabalho de forma diferenciada. Tu tem dentro dessa gama de atletas de alto rendimento, tem também? Atleta de alto rendimento? Eu, particularmente, considero as meninas de vôlei, de handebol, de basquete. O handebol masculino, esqueci de falar, foi campeão universitário ano passado com o Martinho, que agora está tocando a Fundação Municipal de Esporte. Isso tudo é esporte, é atleta de desempenho. Que assim, é muito difícil ainda chamar o atleta de outras modalidades que não é o futebol de atleta profissional. Pois é. Mas é uma realidade, são pessoas que se cuidam. Eu tenho grandes exemplos, grandes atletas que saíram de Criciúma. Eu estou há 18 anos em Criciúma de volta na CIF. E há 17 eu trabalho na Fundação Municipal de Esporte. Eu tenho atletas do basquete,
que uma agora, infelizmente, de Criciúma, ficou fora da seletiva para a Olimpíada, porque fez uma lesão uma semana antes. A seletiva que até o basquete feminino ficou fora da Olimpíada, Isso. jogou em casa, mas a Emanuele, que é de Criciúma, saída aqui do basquete feminino. Eu tenho meninas do handebol que jogam na Europa, que entram em contato comigo direto lá da Europa. Marinho, aqui ó, aconteceu isso, me orientaram isso. São pessoas que eu me relaciono no esporte há 16 anos. E são atletas profissionais que saíram daqui para competir em alto nível. Né? A gente costuma achar que o esporte de rendimento fica só no âmbito do futebol. É e verdade, não. eu tenho A gente essa tem percepção. uma realidade. O tênis de mesa paralímpico de Criciúma, com quem eu trabalho há 16, 17 anos, já projetou a Bruninha, que foi minha paciente na época que eu fazia isso ainda no ambulatório do Hospital São José, projetou outros atletas. Agora tem um que encheu o peito de medalha esse ano. Andei conversando com ele, atendendo ele para algumas orientações. Perdão, esqueci o nome dele agora. O menino encheu o peito de medalha. Eu já atendi ele também. Esqueci o nome dele agora. O Mamptuba tem uma capacidade hoje no ciclo olímpico. Eu tive a felicidade de, o ano passado, palestrar no Congresso Brasileiro de Trauma do Esporte em Brasília e no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte em Porto Alegre, o ano passado. No Congresso de Trauma do Esporte, na CIF, no jantar dos palestrantes, está sentado numa mesa tomando um vinho com os colegas. Daqui a pouco um senhor me perguntou assim: tu és de onde mesmo? É de Criciúma. Pô, nós estamos de olho lá no Mamptuba. Opa, Olha. Quem é o senhor? Eu sou médico da Seleção Brasileira de Vôlei. Pô, muito prazer. Essa semana nós temos 3 atletas, 2, indo para o camp lá, que a sede do vôlei feminino é Saquarema, eu acho, que é a praia ali do Rio, ali onde vão. Então, pô, tem gente no Brasil observando o processo formativo aqui, sabe? Agora, tu falou um negócio interessante, cara, que é a falta de conhecimento das pessoas por tudo isso que tu está dizendo. É verdade. Eu até lá na rádio, às vezes, é convidado alguma personagem de algum esporte que vai ter um torneio, vai ter um campeonato, e eu fico perguntando para eles: vocês não têm uma assessoria de imprensa que possa levar para nós, trazer para nós as informações e ficar batendo em cima, cara? Porque o Criciúma Esporte Clube, ele absorve praticamente a mídia toda. Tu não tem muito espaço para falar de outros esportes. Agora, espaço, quer dizer, não são dados os espaços. O espaço existe. Porque, veja, tu quer ver uma coisa que eu fico... Tu vai fazer um debate de futebol. Tu coloca na mesa 3, 4 comentaristas. Dura 1 hora, 1 hora e meia. Os caras começam a falar e daqui a pouco vão repetir tudo aquilo que foi dito, cara. Porque tu não tem assunto para alimentar tanto espaço sobre o Criciúma. Não tem assunto. Ele se esgota. Então, era hora de trazer todo esse pessoal, todos esses esportes, títulos amadores, para todo mundo saber o que está acontecendo aqui, né? Tem que arrumar uma assessoria de imprensa. É que muitas vezes, né, João? Às vezes não é... Até falando em nível de patrocínio, assim, às vezes a gente vê que, às vezes, não é uma modalidade que seja tão rentável financeiramente para o próprio patrocinador em si, né? E acaba que, às vezes, não é muito divulgado. Por exemplo, esse dia eu estava no sinal ali, parado com o carro, e tinha uma campanha ali para uma menina que ia disputar um campeonato brasileiro de karatê ou judô, alguma coisa do tipo que eles... E eu nem sabia que tinha essa modalidade. O pessoal disputava campeonatos tão importantes, sim, campeonatos nacionais da modalidade. Então a gente acaba... Tem umas né? meninas do karatê aqui de Sara que já foram campeões pan-americanas. Mas a percepção não é essa que tu está dizendo. Porque existe o espaço. O que está faltando é tu alimentar esse espaço. Alimentar o espaço. Porque tu não vai esperar que eu vou correr atrás de... Claro. Né? E o repórter vai correr atrás? Ninguém vai correr atrás. Sim, exato. Então tem que trazer para... Eu penso que o Mamptuba está se preparando para isso, João. Eu acho que o Mamptuba tem estrutura para isso. Está se né? preparando para fazer essa assessoria esportiva lá. É que isso tudo também demanda melhorar o padrão e os gastos, né? Você precisa gastar com isso, né? Precisa ter desejo para dar retorno até para os seus patrocinadores. Porque a questão do patrocínio é assim, toda modalidade tem ali um selinho no abrigo, na camiseta tem um selinho. Se tu divulga e as pessoas começam a se interessar, tu vai aumentando esse nível de interesse
e tu vai e vai chegar mais gente para patrocinar, porque vai dar exposição à marca. Sim. Né? É o que eu sempre brigo, que eu sempre brigo é por isso, para poder trazer para a modalidade as empresas, por que não? Sim. Né? Porque há o interesse, se houver uma reciprocidade, ninguém vai botar de gato, não vai botar a Leve numa camisa de alguém que ninguém vai ver que a Leve está ali. Exato. Mas se começarem a ver, tu vai botar ali. Vai querer botar, entendeu? exatamente. Isso. É assim que funciona. Eu quero só. Eu estou pedindo uma ajuda aqui para Cacá, que escapou aqui o meu. Como é que fala? Wi-Fi? Wi-Fi. Wi-Fi. Internet caiu. Deixa eu ver se eu faço a conexão aqui. Mas tem chave, né? Cacá. Que eu tenho. Cacá, deixa quieto. Eu já sei o que eu vou fazer aqui. É falta de prática, né, cara? Eu não tenho prática nisso. É que eu quero dizer o seguinte, cara, que a telha Embralite é a única com 10 anos de garantia. Embralite, 50 anos, tradição que passa de geração para geração. A Embralite, está vendo aqui, né? Parceira aqui no podcast. E a Plaçon do Brasil. Presença global, atendimento personalizado. E tem o restaurante do Fefe que tu conhece, né? Acredito. É um negócio imbatível, né? Vamos combinar. O Fefe realmente tem ali um atendimento que tu não vê em outros lugares, né? Ele vai direto mês em mês e fala, toma aqui, quer um chá de boldo para passar ali, para chegar no Caravaggio. O Fefe realmente é fantástico. Mas olha, Marinho, vamos sair um pouco do joelho. E eu tenho percebido nesse início de ano, não só aqui no Criciúma, como no futebol de uma forma geral, lesão muscular. O que é que leva o jogador a ter uma lesão? Eventualmente tu pode ser, mas é muito, né? Todo jogo tá o cara com a mão aqui na coxa e saindo de campo. Né? Mas isso tem um motivo, né, Nassif? Chama-se calendário brasileiro. Eu sou ortopedista, médico do esporte, já fiz alguns cursos de fisiologia, porque me interesso por essa questão de prevenção e a questão de sobrecarga, de como o atleta se prepara para o rendimento. É inadmissível do ponto de fisiologia o que se faz no futebol brasileiro. Os atletas se apresentarem no início do ano e 15 dias depois entrarem em campo para um jogo de competição. Isso não se faz em nenhum outro esporte e nenhum outro lugar do mundo. O calendário brasileiro hoje ele é um crime para o atleta. Se na Europa, que já existe um controle, os atletas estão reclamando há alguns anos e questionando até formação de superligas e tal, que aumentariam a questão do calendário, o que se faz no Brasil é um crime. E um atleta, quando você fala em formação, em fisiologia e preparação, existe uma coisa que chama-se microciclo, que é aquilo que o atleta vai trabalhar ao longo de uma semana, mesociclo e o macrociclo. O macrociclo é onde você quer chegar na temporada, sabe, Nassif? E o mesociclo, você tem uma média de ganho de valência física que vai variar em torno de 6 semanas para o atleta. Então, o que se faz na Europa, o que se faz nos Estados Unidos, basquete e outros esportes, são pré-temporadas que variam de 45 a 60 dias, às vezes, dependendo do calendário. E no Brasil, se você for calcular, é 15 dias de pré-temporada. Isso é inadmissível. É assim... Por isso, e aqui vai uma opinião bem controversa, e volta e meia eu me manifesto porque eu não abdico dessa opinião sob o ponto de vista do médico do esporte e fisiologia, eu sou absolutamente contra clubes que têm calendário nacional que disputem campeonato estadual. Eu concordo contigo, eu sou dessa opinião também. Um clube que fez isso e colheu benefícios, está na cara de todo mundo, chama-se Atlético Paranaense. Exatamente, vai com 23 ali. Vai com 23, joga o estadual na maneira que programa, que isso não é da boca para fora. Existe um grande departamento de fisiologia, médico, fisioterapeuta no Atlético Paranaense, que é exemplo para o Brasil todo há muitos anos. Lembrando que já na Copa de 2002, a seleção do Filipão fez a preparação no CT do Caju.
2002, nós estamos em 24, há 22 anos atrás já era referência, e o Atlético leva isso a sério muitos anos. Então, eu considero isso um crime para a saúde do atleta. Não tem como não ter tanta lesão muscular sem ter uma preparação ideal. E o Michael, Pelo nosso ponto de vista, é bem simples, né? O atleta, ele Maria, sofre empurra o microfone para a boca dele ali. o atleta, ele sofre uma carga de treino e ele não tem tempo hábil para recuperar, que é o que o doutor acabou de falar, né? Então, e quando ele lesiona, a gente não tem tempo para recuperar ele. É pressão para fazer com que ele volte de novo. Imagina, querendo ou não, o atleta é uma máquina que está parada quando está lesionado, né? E fisioterapeuta que trabalha dentro do esporte assim é pressão, então acaba que ele acaba antecipando o retorno dele ao esporte, e muitas vezes ocorre recidiva. Eu acho que a lesão mais emblemática desse início de ano, porque quando a gente está falando, Nassif, é outra dimensão que as pessoas precisam entender. Não estamos falando só de lesão, nós estamos falando de prejuízo financeiro. Porque um clube, na Europa mesmo, é um exemplo, é padrão Palmeiras. Tu é palmeirense, o Abel Braga trabalha com um grupo de 25 jogadores e por semana ele sobe 3 ou 4 atletas para treinar com o grupo profissional dele, a gestão europeia. 2 jogadores por posição, 3 goleiros e mais 3 ou 4 juniores que ele sobe para treinar e se ambientar no ambiente profissional. Outros clubes trabalham com grupos de 30, 35 jogadores para um desempenho de temporada, o que para mim também é um equívoco, eu sou mais do padrão europeu falando de fisiologia, certo? Aí tu pega um Grêmio que contrata peso e dinheiro, um Soteldo da vida, que na segunda ou terceira rodada do Gauchão fez uma lesão grau 3, uma ruptura completa de músculo, ele vai levar 2 meses para melhorar, ficou completamente fora do Campeonato Gaúcho, desequilibrou o time do ponto de vista tático, né? Aí é um outro problema que está associado às lesões. E tem outra, quando ele voltar, esse atleta vai precisar de novo de 6 semanas para atingir um desempenho. Então nós não estamos falando só de 2 meses de lesão, nós estamos falando de quase 3 a 4 meses para ele recuperar um nível fisiológico dele de desempenho que muitas vezes o torcedor, que o Armando Nogueira dizia que é o cretino de plantão, não compreende. E muitas vezes hoje tu tens uma experiência no esporte, como cronista, tu está preocupado, mas tem muita gente que hoje que até monetiza no YouTube a paixão do torcedor, que vive lá da crítica veemente, da crítica agressiva contra o atleta, ele não compreende esse tipo de coisa, que muitas vezes lá dentro do clube, o clube está totalmente preocupado. Imagina. Porque é uma situação que ela não tem controle por força do que acontece no calendário, né? Que é realmente um negócio absurdo. É um absurdo. Bom, eu já brigo há alguns anos para extirpar o campeonato catarinense. Não, eu acho que não precisa acabar, Nassif. Mas, assim, os clubes que estão no calendário nacional criam uma outra situação. Eu acho que numa fase mais avançada. Eu acho fundamental que clubes pequenos tenham um calendário, né? Mas um Criciúma, um Avaí, hoje Chapecoense e outros que estejam na Série D, hoje eu não lembro quem são os classificados esse ano. E o Marcílio? O Marcílio, acho que o Ercílio de novo, né? Concórdia. Esses clubes, a CBF podia criar um calendário nacional e o estadual ser para alimentar a realidade dos clubes menores. Mas eu acho que a situação assim, as federações não vão aceitar. Óbvio. Perfeito? Ela não aceita. Eu acho que a CBF ela podia abrir mais séries do Campeonato Brasileiro. Concordo. Entendeu? Mais séries, porque aí é como, acho que na Inglaterra. A Inglaterra tem lá acho que é a Championship, que é a segunda, e vai até quarta e quinta divisão de profissionais. Depois tem a Copa da Inglaterra, que pega até garçom, né? Time de garçom. Sim. Mas isso aí tudo bem, é uma forma de tu movimentar. Mas o problema são as federações, cara. Quer dizer, não é o problema as federações. O problema é a CBF, que tem nas federações o seu ganha-pão. E a CBF é milionária, tem grana, uma barbaridade, dá uma folga aí, bota essa molecada, esse time para jogar divisão nacional. Né? Por exemplo, assim, o que o Marinho acabou de falar ali da questão de criar, de repente, uma liga para esses times para esses clubes que não estão
em calendário nacional, por exemplo, de Série A, mas aí a gente entra naquele escopo de que, pô, o Criciúma hoje é o time de primeira divisão de Santa Catarina. Ele não vai estar no meu estadual, a federação não aceita. Pois Pô, é. ele é o cara que vai me vender. É o carro-chefe, né? O que vai dar Exatamente. receita, Então, né? Não, eu discordo um pouquinho, mas porque a federação não vende nem com o Criciúma na Série A, nem com o Avaí Não, na Série A. mas ela tem- vende muito mal o seu campeonato. Mas ela é um tem, campeonato deficitário. mas ela inclusive. tem a taxa. Ela Sim. tem a taxa. Ah, claro. O percentual sobre a renda. Claro. Né? Então, aí a coisa fica Mas tem um diferente. detalhe, né, Nassif? Eu acho que a gente vive a maior crise técnica da história do futebol brasileiro. Ela é extracampo e ela reflete no campo. E eu sei que tem gente trabalhando para isso no futebol hoje, né? Para mudar essa realidade, mas vai levar alguns anos com bons trabalhos para a gente mudar essa realidade. Marinho, tu quer ver o seguinte? Hoje se fala que o campeonato brasileiro está espanholado, né? Como fala. Que lá é Real Madrid, Barcelona e, eventualmente, o Atlético de Madrid. Aqui tu tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, que são times que têm condição. Né? O Atlético, eu tenho dúvidas sobre a condição financeira dele. Mas os outros, tu vê, por exemplo, o Corinthians, sem querer criar uma rivalidade. O Corinthians deve até as cuecas, cara. E contrata jogador pagando 1 milhão, 1,5 milhão de reais por mês. É um absurdo. Tu viu que agora deu um problema lá com o Rojas, menino né? lá, o Rojas. O cara não recebe, parou, não vou treinar, não jogo. Vai na FIFA e acaba sendo liberado. Quer dizer, os caras não têm noção do que é. Né? Porque tu pega o Flamengo, que estava numa crise miserável, entrou aquele Bandeira de Melo e deu uma saneada. Vamos começar do zero. O Palmeiras estava quebrado. Entrou o Paulo Nobre, injetou, deu uma E equilibrou. alavancada, depois veio o Crepis e companhia, e a coisa funcionou. Mas isso é um motivo, Nassif, que eu acredito no Criciúma. Sim. Porque o Criciúma conseguiu, depois da sua crise existencial, porque o Criciúma, vamos combinar, né? Ele acabou fazendo uma SAF antes de todo mundo. Isso. Do ponto de vista, foi ceder o seu esporte para uma empresa que tocou. Durante um tempo tinha uma pessoa muito séria, identificada com a história do clube, mas depois uma pessoa totalmente descompromissada com a história do clube, que só pensou do ponto de vista financeiro e levou o clube praticamente à bancarrota, do ponto de vista estrutural, não financeiro, mas estrutural. E esse processo, e eu considero nesse processo o presidente Guedes muito valente, de manter a sobriedade financeira, porque o Criciúma tem um desafio quando tu fala dessa questão de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro e a própria europeização do futebol, a gente está falando de patamares orçamentários, né? Nós estamos dividindo o futebol brasileiro como foi dividida a Europa em patamares orçamentários. O Criciúma, na Série A, milita no patamar orçamentário mais baixo. Na prateleira de baixo. O né? grande desafio é ter uma programação como fez o próprio Atlético Paranaense, como fez um América Mineiro, como fez outros clubes independentes e galgar patamares orçamentários a partir de um processo de estruturação da base. Não tem outra maneira de tu fazer futebol, não existe mecenas. Esses mecenas são outro conceito que a gente discutiria à parte. Não, tu vê, né, como é que é? O podcast ele vai numa direção, daqui a pouco ele corre para outra, e é legal, né, cara? É legal porque nós temos aí, vamos alimentando assuntos que são pertinentes, né? E é por que aí. influenciam na saúde do atleta. Não tem nos dúvida. resultados E das por lesões. falar nisso, nós falava aqui em lesão de coxa, de posterior. Como é que cura isso aí, ô Michael? Então, hoje a lesão muscular ela tem as suas premissas para a gente poder tratar ela, né? Uma lesão muscular de grau 1, grau... O que é grau 1, grau 2? Grau 1 é o tamanho dessa lesão, o tamanho desse raso que vai ter no músculo, Perfeito. né? O grau 1 o atleta tem um retorno entre 15 e 20 dias, né? O grau 2 geralmente aí ele pode ir até 8 semanas de tratamento. E um grau 3 a gente já abre para um pouco mais, 3 meses, 4 meses para ele retornar, né? No início a gente tenta controlar o processo inflamatório que é gerado na região, né? Por exemplo, na posterior de coxa ali, na parte de trás da coxa. A gente tenta controlar esse processo inflamatório, inicialmente com gelo, né? A gente já usa algum tipo de eletroestimulação em cima para esse músculo já
acordar, para ele não ficar inativo, né? E algumas outras técnicas que a gente tem também para ganhar movimento na perna, porque acaba gerando o paciente não consegue mexer, o atleta não consegue mexer essa perna, né? E depois disso a gente já tenta entrar no processo de cicatrização e aí entra com reforço muscular. Então é basicamente isso, controlar esse edema, né? Controlar esse processo inflamatório, entrar com dispositivos ali que a gente tem para cicatrizar e depois disso reequilibrar a musculatura e reavaliar esse paciente dia a dia, né? Esse atleta dia a dia, para que ele volte a ter a mesma força muscular da perna que não estava lesionada. Quando ele conseguir essa simetria e o tempo de lesão for coerente, aí ele ganha alta para voltar ao esporte. Ô Marinho, tem prevenção contra esse tipo de lesão? Tem, muito. Existem alguns bons protocolos hoje que se trabalham. Força, quanto melhor o padrão de força, quanto melhor o equilíbrio entre as duas pernas, os dois membros, muscular, né? tá? Simetria muscular e melhor o equilíbrio entre cadeias antagonistas de força, por exemplo, o anterior da coxa, que seria o quadríceps e reto femoral e questão, em equilíbrio com os posteriores da coxa. Então, isso tem as isocinéticas da vida que a gente busca para entender o equilíbrio do atleta. E tem uma coisa muito importante na vida do atleta que chama-se recovery, que é a reabilitação, que isso envolve sono e nutrição, né? O atleta precisa ter um tão bom descanso quanto o desempenho dele no treino. Isso cada vez mais se valoriza hoje. Me parece que, apesar de uma crise técnica na CIF, nós temos hoje uma geração de atletas um pouco mais conscientes no futebol brasileiro, que vem de outros resultados. O descanso, o padrão de sono, hoje ele é tão importante quanto o treino que tu executa. A própria psicologia do esporte trouxe um conceito que antes se dizia, né? Sem dor não há ganho, sem dor não há ganho. Não é bem isso hoje do ponto de vista da interpretação da função da célula muscular. O excesso de dor vai causar lesão. Tem que haver o equilíbrio disso tudo. O descanso faz parte do bom desempenho. Tu sabe que tu estava falando de descanso e desempenho, né? Acho que foi nos anos 90, ali, no início dos anos 90, o técnico do Criciúma era o Ramírez, Sim. o uruguaio Ramírez. Homem do cone. Isso. Ele tinha um preparador físico que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. E eu não sei que situação que estava, só que o Criciúma não estava treinando. Eu falei, vem aqui, esse time não treina? Ele falou, não, cara, é o descanso é um treino. Tô vendo, em 90, 91, já se pensava nisso. Você viu a né? entrevista do Argel na apresentação dele no Caxias? Aquela foi demais, né, cara? Ele falou que não vai poupar atleta, se o atleta morrer, ele tira. Aí, Quer descansar quando morre, vai descansar. Exatamente, isso aí é uma coisa que... É o filósofo, né? O Argel... Mas eu não tiro a razão do Argel sobre um certo aspecto, né? Quando eu falo do descanso, é do padrão de sono, do processo de reabilitação. Mas, muitas vezes, eu sou absolutamente contra essa coisa de poupar time inteiro, metade de time. Eu acho que tu causa um prejuízo técnico, tu tem que ter habilidade dentro do teu grupo técnico, saber quem que tu pode, eventualmente, respeitar um descanso, aproveitar, né? Eu não gosto dessa ideia também, porque é o seguinte, tem os dois versos. Quando eu estou falando do descanso, não é poupar, porque tem que haver um equilíbrio no calendário brasileiro em cima das coisas, mas o atleta melhora desempenho, melhora sua capacidade física jogando, não é treinando. Treino é treino, jogo é jogo, já dizia claro. Lá né, o filósofo do esporte. Então, tem que haver, quando eu falo do descanso, é da reabilitação do pós. A gente sabe que os picos de cansaço muscular são geralmente entre 48 e 72 horas, e muitas vezes os times têm dificuldade por causa dessas questões de calendário. Então, é muito difícil administrar isso tudo do ponto de vista da comissão, porque, obviamente, se tu perder lá uma partida, o pau pega. o Criciúma
poupou alguns lá em Joinville e já estão reclamando que era para ter jogado porque tinha que ser o primeiro do campeonato. Será? Né? Quais são os objetivos do Criciúma na temporada? Com um elenco que atualmente ainda é curto, eu vou correr risco de não é deixar sem jogar, mas tem que administrar. Isso é bem complicado de ser administrado. E hoje tem um aparato, né? Os times eles têm um aparato para saber quando que o atleta ele já corre risco para lesionar, né? Exatamente. Então, às vezes o torcedor não entende isso, né? Por que descansou esse cara? Era para ele ter jogado, tá ganhando para jogar, mas hoje eles já têm esse aparato e muitas vezes esse recovery, esse descanso deles já está relacionado a isso, né? Olha, na construção ou reforma, nenhum material de cobertura tem melhor custo-benefício que as telhas Imbralite. São leves, práticas e duráveis. As telhas Imbralite justificam a liderança de mercado na região sul. É a primeira do mercado a oferecer 10 anos de garantia. Telhado protegido é só com a Imbralite. E a Plasson do Brasil é uma multinacional de Israel. Sua matriz no Brasil é situada em Criciúma e tem uma filial em Rinópolis, no estado de São Paulo. A Plasson está no mercado há mais de 27 anos, produzindo soluções completas para avicultura, suinocultura e postura comercial. Além disso, possui uma equipe comercial destinada exclusivamente à comercialização de válvulas e conexões que são 100% produzidas em nossa matriz em Israel. Essa é a Plasson do Brasil. Seguindo aqui com o nosso podcast, conversando com duas personagens aqui, personalidades da medicina esportiva. Marinho, especialidade hoje joelho, tu trabalha mais com joelho. Especialidade cirúrgica. Cirúrgica, tornozelo. É a segunda lesão ligamentar mais comum no esporte, de maneira geral. Primeiro é o joelho, a segunda é tornozelo, a terceira é ombro. Ombro? Ombro, de maneira geral. Né? Tivemos o Maia aí que poucos dias caiu e machucou o ombro por trauma mesmo, mas de maneira geral, estatisticamente, depois do joelho é o tornozelo. Qual a vantagem do tornozelo em relação ao joelho? Como eu estava falando anteriormente, o joelho ele tem uma instabilidade intrínseca nele anatômica, o tornozelo pelo contrário. Ele tem uma estabilidade anatômica óssea na estrutura dele. Ele tem duas estruturas, que são os maléolos tibial e fibulares, que se encaixam no talos. Então, anatomicamente, o tornozelo ele é mais estável. Né? Então, é mais fácil reabilitar o tornozelo, o Maicon sabe disso, pode falar mais, do que o joelho. O joelho ele é instável por natureza, depende muito mais de ligamento do que o tornozelo. E outro risco que é muito comum nas lesões de joelho e tornozelo são as lesões de cartilagem, que de maneira controversa, o joelho às vezes é até por causa da estrutura muscular, tem mais facilidade de se adaptar a uma lesão de cartilagem do que o tornozelo, por causa da questão anatômica também. Aí o joelho se desforra dele, né? É melhor lá, eu sou melhor aqui, né? Exatamente, é um equilíbrio de natureza aí nisso. E aí, como é que cuida isso aí, mano? A própria recuperação do atleta que sofre uma entorse, por exemplo, de tornozelo, né? Claro que tem algumas ressalvas sempre, mas ela, com certeza, ela é bem mais rápida. E o tornozelo ele tem uma diferença do joelho, que, por exemplo, tu pode usar um artefato nele ali, tu pode fazer uma bota com esparadrapo, tu pode fazer o próprio atleta pode jogar, de repente, com uma tornozeleira ou algo do tipo, que ajuda a estabilizar e ele consegue jogar. No joelho a gente não tem isso, né? Tu fala torção de tornozelo. Numa torção, isso. E quando quebra o tornozelo? Aí é outro problema. Aí já o aí buraco é mais embaixo. Aí o buraco é mais embaixo. Aí a gente pode ter lesão de cartilagem também. Se quiserem um piloto de prova, pode consultar meu tornozelo ali, que moeu. Isso é difícil. Aí fraturas são situações completamente diferentes, né? Completamente controverso, porque de maneira geral, na grande maioria das vezes, as fraturas necessitam de fixação, placas, parafusos e outras condições para que o osso retome a sua anatomia normal e que possa recuperar movimento e biomecânica depois. Então, também é mais comum as fraturas de tornozelo do que as fraturas de joelho no esporte, né? Por causa disso, dessa
dessa congruência muito próxima do tornozelo, é muito comum quebrar esses maléolos, seja a parte interna, que é o tibial, ou a lateral, que é o fibular, por causa dessa congruência anatômica, é muito comum quebrar tornozelo e é outro problema. Eu avaliei uma paciente ontem que chegou para mim, ela teve uma fratura no malelo tibial, que é o malelo da parte de dentro do tornozelo, justamente numa entorse, e foi uma fratura por aproximação, né? Porque ela torceu o pé para fora e acabou aproximando as barreiras ósseas ali, acabou gerando uma fissura no malelo, justamente pelo... Toda lesão, mecanismo Nassif, ela é produto de uma geração de energia. Você tem o esporte de alto rendimento, é um esporte que gera muita energia. E toda energia ela precisa se dissipar de alguma maneira. Se você não tem um gesto motor, um movimento bem definido e bem treinado, você vai cometer equívocos. Tem uma sumidade hoje na Itália que coordena, o Michael sabe quem é, o Dr. Della Vecchia, que é o cara que coordena a Isokinect, que é hoje responsável pelo departamento e pelos congressos de medicina do esporte e reabilitação que a FIFA promove no âmbito do futebol. Esse ano vai ser em Madrid, no campo do Atlético de Madrid. Esse doutor, ele fez um trabalho vasto agora com lesões ligamentares de joelho, mostrando e provando que a causa mais comum de lesão ligamentar é mudança de direção por tomada de decisão equivocada dentro de campo. Olha. Que já está relacionada com o quê? Com cansaço e falta de preparação física. O trabalho é de um nível excelente. Eu tive a oportunidade de vê-lo palestrar o ano passado em Boston, no Congresso Mundial de Joelho, e em Brasília, onde foi o Congresso Brasileiro de Trauma do Esporte. O trabalho é de um nível... E é assim, então nós estamos falando de gesto esportivo e tomada de decisão errada, porque daí tu comete um equívoco e essa energia precisa se dissipar e se dissipa errado e vai causar a lesão. Uma coisa que a gente, João, que a gente trabalha muito na fisioterapia é exatamente isso. A gente reprograma o gesto, né? Então a gente explica para o paciente, vai chegar uma fase que tu vai estar confiante, que tu vai estar bem, que a tua lesão ela já vai estar curada. Mas se tu não tiver o gesto, tu vai voltar e vai machucar. Então a gente precisa reprogramar isso aí. Como que a gente reprograma? Treino. Bate na bola, desloca, salta com uma perna, salta com duas pernas. A gente repete exaustivamente para quando ele voltar, o cérebro dele já fazer aquilo ali de maneira automática. A gente fala que o gesto ele tem que ser medular, né? Tem uma coisa muito doida que a equipe do Guardiola trouxe para fisiologia e para condicionamento técnico, que é o seguinte: eles fazem até hoje, que a gente acompanha muito isso de perto, como que tem tudo, a gente tem o YouTube nos dá tudo, a internet nos dá tudo, é só uma questão de acompanhar e entender processo. O Guardiola adora fazer treino físico com barreiras, deslocamento e tal, até levar o atleta à exaustão, e o último trecho é uma bola roladinha com o goleiro lá zerinho, para o atleta ter uma tomada de decisão melhor quando o nível de oxigênio dele está baixo no corpo, no organismo. É tu melhorar o padrão de decisão, tu melhorar o reflexo medular do atleta. Hoje, quem começou foi o Bayern de Munique. Hoje, muitos clubes acompanham a fisiologia do atleta e como ele está melhorando o desempenho ao longo da temporada pelo reflexo ocular, que é milésimos de segundo, que tem uns aparatos que são luzes que brilham e que o atleta tem que tocar na luz. Esse padrão de reflexo ocular, hoje, ele já é um nível de acompanhamento de como o atleta melhorou o seu desempenho e como o atleta está melhorando a sua tomada de decisão. Tu falou que o cara vai até a exaustão e depois vai no goleiro, né? Eu acho que o Rodri aqui, ele pegou bem a história, né? Porque o que esse cara bate de fora e no fim de jogo é um negócio impressionante. Esse cara, ele é treinado para isso, acredite nisso, Nassif. Esse cara é treinado pela equipe do Guardiola para isso, para chegar no final do jogo e ter uma melhor tomada de decisão cansado. Tem vários padrões de treino deles aí para a galera que trabalha com isso, que são... hoje tem literatura para isso. Né? Meus amigos, chegamos ao final. Obrigado. Queria agradecer muito a
presença de vocês aqui. Eu acho que Agradece. tivemos aqui 2 aulas, né? Porque o podcast também serve para isso, né? Fica um cara aqui fazendo umas perguntinhas e depois toda uma dissertação daqueles que são especialistas na matéria. Maicon, muito obrigado. Muito obrigado também, Recebê-lo aqui. Boa sorte, bom trabalho. Marinho, Obrigado. prazer em Obrigado, revê-lo. mais uma Muito vez. obrigado, um abraço. Obrigado pelo espaço. E o Maicon, já falei, já fui freguês dele, né? Espero que não sejas meu cliente com o teu joelho aí, sem Mas então não olha para ele, por favor, tá tudo reto tá ficando aqui. torto. Um dia, quem sabe, ele pede uma prótese. Opa, Que para. é outra Para área. com isso. É outra área que eu da não cirurgia vou, do nunca joelho vou que eu abordar trabalho no muito. podcast aqui, A tá gente estava bom? comentando antes de chegar ali, será que não precisa de uma prótese? Muito bem. Obrigado mais uma vez, meus amigos. O podcast está encerrado. Quero agradecer a Embralite, a Plaçon, a Zamaco, o restaurante do Fefe, que são meus parceiros aqui no podcast No Fio do Bigode. Não se esqueçam, hein? Acessem o podcast, se inscrevam no canal. O canal é João Nassif e deixa aí o seu a favor ou contra, né? Mas eu acho que aqui vai bombar, né? Porque a história foi muito boa e nós tivemos aqui uma aula do que é medicina esportiva, tanto na área médica como também na área da fisioterapia. Um abraço a todos e até a próxima.